Essa coisa da usina, como é que era o convívio ali com a criança? Você falou que estudou no IEBA, o IEBA também eu conheço, Minha perto ali do adolescência. Parque Infantil, Sim, né? eu caminho lá no Parque Caminho. Infantil quando estou em Araraquara, porque tem até essa coisa da identidade mesmo Sim. ali, até caminhar ali no Parque Infantil. Cara, é o seguinte, a escola é inacreditável. Até fiz a minha pesquisa, que virou depois um trecho do livro, né? Porque Que livro que é esse? o Nó da Cana também da Garapa. Infelizmente já não tem mais, porque eu vendi tudo e deu dinheiro bom, viu, cara? Ai, que beleza. Virou filme depois, vendi os direitos autorais e não sei o que e tal. Preciso... Cara, a usina era assim, até os meus 10 anos, como eu falei para vocês, eu morava numa colônia, né, eu me lembrei de uma cena agora. Eu morava numa colônia que não tinha energia elétrica, era muito afastada, bastante afastada, ainda mais para criança, a distância é maior, né? Uhum. O quintal é sempre muito grande, mas as distâncias são maiores. E, cara, era uma coisa muito engraçada, tanto que a primeira vez que eu saí dessa colônia foi um choque, que tem uma frase que virou isso, porque a hora que eu saí, eu fiquei olhando para o céu assim e tal, aí ficava olhando, aí meu irmão falou assim, aí todo mundo começou a tirar sarro, o que esse moleque está olhando tanto para cima, né? Aí meu irmão falou, o que você está olhando aí para cima, não sei o que e tal, aí eu peguei e falei, nossa, aqui também tem céu, cara. Então, vivi até os 8 anos isso, até os 7, 8 anos eu vivi exatamente esse lugar. E lá tinha a escola, que a escola ia até a 8ª série. Na época era ginásio, né, ginasial. Até a 4ª série de ginásio. E depois, quem quisesse continuar, tinha que sair. E o IEBA era uma coisa assim, estudar no IEBA era meio que, né, um outro mundo. Uma escola referência até hoje lá em Araraquara, né? Eu não conheço mais a história da cidade, mas assim... Na época era como se você tivesse entrado numa universidade bacana, coisa, imagina, tinha madureza, tinha um processo seletivo para você, inclusive, entrar lá. Mas essa infância na usina, cara, é bacana, foi bacana, mas assim, sem acesso a nada, né? Assim, de coisas que eu gostaria de... Por exemplo, o primeiro livro que eu vi na minha vida foram 2 dicionários, né? Um dicionário de inglês e um dicionário de português, de língua portuguesa, distribuído pelo pessoal da ditadura, inclusive, da ditadura militar. Então, a primeira leitura que eu fiz, né? Isso era muito, fazia campeonato da minha cabeça, assim, pegava times, eu sempre gostei muito, adoro o futebol no rádio, ainda tem esse problema, né? Eu assisto na televisão, mas ouço no rádio, tem essas doenças ainda, né? É bom que eu não escuto o Galvão falando, pelo menos. Pois é, né? também. E aí eu era muito maluco isso que eu criei um universo na minha cabeça. Como era o rádio, a única informação. Então, não só essa coisa dos times, de fazer, e dessa coisa da palavra, né? Ficava lendo o dicionário, entendeu? Pegava, tentando entender o que era aquela palavra. E é muito maluco, porque isso acabou ficando nos meus textos, né? Muita gente fala, pô, mas você fica fazendo, tem que procurar um dicionário, porque você faz as poesias que eu me meto a escrever, né? Umas porcarias, por favor, não venha, né? Mas as poesias, essa coisa, tem muito essa coisa da epistemologia da palavra, que hoje agora eu sei que era epistemologia. Eu ficava ali, tentando cruzar palavras, juntar palavras, essa coisa toda. Cabeça, assim. E muito, muito sozinho, assim, sempre, inacreditavelmente eu não falava, ao contrário de hoje, né? Tá gastando o que não falou antes. Exatamente, agora. falava muito pouco, falava o máximo com a minha família ali e tal, não era um cara de muito falar. Aí quando eu entrei, acho que foi na 4ª série, porque a gente, o ginasial era à noite. Uhum. Cara, era muito complicado, porque você passava, quem trabalhava o dia inteiro, ir para a escola, sabe, chegar à noite você dormia, né? Então não tive péssimos, né? Não como pessoa, mas péssimos professores, porque não tinha interesse nenhum em estudar, você não tinha vontade de fazer. Então, assim, leitura chegou muito depois, aliás, na Biblioteca Mário de Andrade, ali de Araraquara, com uma bibliotecária maravilhosa, que mudou minha vida completamente, né? Que ela me chamou para... Eu ia lá para ver ela, na verdade. Eu ia lá para... Paixonite. Só já que falamos de 2 paixonites aqui. Cara, só que tem um detalhe. Era tipo assim, eu devia ter 15 anos, por aí, ela tinha 60. Era uma pequena diferença. Opa, ó, o remédio, tem que tomar aqui, tem que tomar o remedinho, né? E aí essa história desse período da usina, sempre muito envolvido. Era o cara que fazia nas festas juninas, sabe? Participava. E era uma puta de umas quadrilhas, né? Diferente dessas quadrilhas que a gente está vivenciando hoje, né? Então você tinha uma festa junina, assim, com umas baitas de umas quadrilhas, com uns negócios. E tinha essa coisa da festa, e essa coisa foi o lado que mais me encantou e que me ferrou ao mesmo tempo, né? Tanto que o segundo livro, né, chama-se, aliás, uma frase da minha mãe,
eu coloquei como pergunta, né? Que toda vez que saía de casa, ela falava, moleque, não vai aprontar, porque quem faz arte, Deus castiga. Né? E aí o livro virou isso. Mas então era isso. Esse universo simbólico, sabe, essas imagens, essa coisa toda, foi muito através do rádio, né? Da coisa de ficar ouvindo rádio. Eu ouvia muito, era tarado. Ainda sou, né? Para você ter uma ideia, quando a noite está insônia, eu tenho, acho que uns 4, 5 aplicativos aqui de rádio do mundo inteiro. E ficava... Por exemplo, a gente ouvia uma rádio em Moscou, cara. Estou falando isso, me lembro pequeno, era a rádio transistor, aquelas coisas. Você conseguia entender? Nada, mas era fantástico ver aquela voz, sabe? Aquela sonoridade, aquelas... E durante o dia... Guerra Fria, né? Cara, era... Não, que é Guerra Fria, não. Olha, não sou tão antigo assim. 65 a 70, por aí, é Guerra Fria, né? Guerra Fria e a gente ouvia, não sei porquê, como, porque pegava ali, e a gente ouvia a Rádio Moscou, ouvia. Mas o que foi muito importante para mim é que durante o dia a gente ouvia... Eu não sou... Você deve manjar, estava vendo mexer, mas assim, a diferença entre o AM na época... Não, FM não existia, FM veio depois. Mas você pegava a rádio de outros cantos, de outros mundos, assim. E a gente pegava as rádios do Rio, a Rádio MEC, que era muito importante para a gente. Então, por exemplo, muitas coisas que surgiram enquanto música, eu ouvi no rádio. Né? Por exemplo, o pessoal do Ceará, não sei se vocês conhecem o pessoal do Ceará, que veio Fagner, Belchior, eles vieram como grupo mesmo, né? O Zé Ramalho, não, enfim... Era um pessoal do Ceará. E ficou muito. E a gente ficava ouvindo muito esse tipo de som, esse tipo de música. E é um período extremamente fértil, né? Nesse período. Então, por exemplo, isso foi muito importante. Ouvia, por exemplo, programa erudito, música erudita. Então, não tinha ideia. Nunca tinha visto um instrumento na minha vida. Assim. Aliás, o primeiro instrumento que eu vi... O som. Cara, é maluco isso, porque é a identidade do som, assim, sabe? Era um troço meio... Isso acho que foi o mais marcante para mim, assim, né? Tanto esse lance da palavra e da sonoridade, né? São coisas que foram marcando bastante, né? Que eu me lembro puxa, cara, cada coisa que a gente ouvia, assim, que era uns negócios... Sabe, Guiberto Gismonti, cara. Entendeu? Eu não fazia ideia de quem que era esse cara, o que ele fazia, sabe? Mas só que a hora que depois que eu fui começar a descobrir, eu já conhecia, né? Já tinha essa coisa da sonoridade. Então, o sonho, obviamente, o projeto de vida era fazer rádio, né? Que eu nunca conseguia, assim. Consegui uma ou duas vezes, né? Profissionalmente, mas o sonho era fazer rádio. Sempre essa coisa de estúdio, sabe? Isso, para mim, é fantástico. Então, foi isso. Acho que tivesse que sintetizar esse período, que foram quase 20 anos, né? Quase não, 20 anos. Era isso, era viver na usina, entendeu? Depois, mais tarde, fui fazer o colegial, né? Vi muitos filmes da pornochanchada. Porque quando... No cinema. Cinema. Porque é o seguinte, a gente... Você ia no cinema em Araraquara? Araraquara, que 4 cinemas, meu velho. 4 cinemas. E cinemas, assim, 400 lugares. Eram uns troços absurdos. Né? Eles estão lá até hoje. Não, o Coral não está vivo. Não tem mais acho que nem o prédio. E aí, assim, teve aquela mudança. Aliás, o ensino médio é uma coisa pesada. Vocês, uma pauta muito interessante. Estão falando de reforma do ensino médio. Eu passei por isso, acho que em 75, quando teve essa reforma. E aí você tinha que escolher entre química... sabe, eram cursos técnicos, né? Fazer um itinerário ali, né? E, cara, era chato demais, velho. Então, eu não sei porquê. Eu acho que na usina, o química era o cara mais importante. Tal, eu fui para química. E aí eu não entendia bolacha nenhuma, né, velho? Tipo, fundamento químico, não sei o que químico, não sei o que. Aí comecei a enforcar a aula. Né? Falei, eu não estou afim, ia para a usina. Aí fazer o quê? Eu já tive o privilégio, a vantagem de, com 14, 15 anos, já tinha um bigodinho falso. Né? Já tinha, sabe aquela o bigodinho fininho de hoje em dia. Então entrava super fácil. O filme era proibido, né? Que, aliás, pornô-chanchada é muito, muito diferente de quem nunca viu uma pornô-chanchada. Industrial, né? Nem pensar, né? Porque ali tinha, nossa, começa a vir as figuras na cabeça, né? Helena Ramos, que era a minha grande figura. Então, comecei a frequentar. E numa dessas escapadas, assim, eu estava meio com o saco cheio, não trazia filme, porque toda semana tinha um filme novo. Era uma puta de uma... era uma puta produção. Só que, né, a qualidade era bastante duvidoso. Mas aí, numa dessas saídas, eu vi a biblioteca. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. Né? Eu sempre sabia o que era um livro, até me identificava, sabia mais ou menos o que era um livro, mas nunca tinha tido um livro. E aí, entrei na biblioteca.
Eu entro, a hora que eu entro, tudo claro, assim, parecia essas luzes assim, né? Era uma coisa meio da noite, aí de repente, cara, entra, tinha uma loira assim atrás do balcão, lindíssima, lindíssima, né? Eu falei, opa, eu acho que eu vou assistir esse filme aqui, né? Tá mais interessante a vida real. E aí fiquei entrando, ia, voltava, ficava entrando ali na coisa, até que um dia ela chegou, me chamou, falou, escuta, por que você não pega um livro, né? Eu falei, porque aqui para levar o livro você tinha que ter a fichinha e tinha que ter o comprovante da residencial. E a usina não tinha isso. Ela falou, não tinha endereço, não tinha endereço. Aí ela pegou e falou, não, faz o seguinte, eu venho aqui fazer sua ficha, como estudante do IEBA e tal, leva um livro. Eu não sabia levar um livro, não tinha ideia. Aí ela pegou e jogou um livro na minha mão que fudeu o resto da minha vida, né, cara? Que livro que era? 100 Anos de Solidão. Nossa. Cara, sem noção essa figura, né, cara? Ui. Tipo assim, como é que você faz? E assim, aí eu levei o livro para casa, né, até andava com ele por baixo do braço, assim, né? Fazendo uma graça de que, eu tô com um livro e tal, né? Não sei o quê. Aí eu fui devolver o livro uma semana depois, velho. Aí ela chegou para mim e falou, e aí? Gostou? Eu falei, eu gostei, né? Gostei, mas não tinha lido porcaria nenhuma, né? Aí ela falou, o que você gostou? Aí ferrou, né? Aí eu falei, puxa, eu não vou me queimar com essa... Ela era mais ou menos essa gata. Aliás, como que chama a gata? Chama Chats. Chats. Maravilhosa, assim, né? Cara, é impressionante mesmo essa gata. Amarela, é um negócio, é um trem. Depois de uma hora vocês podem apresentar ela aí. Mas, enfim. A galera já conhece. Já Daqui a pouco ela pula aqui, né? Aí, cara, aí chegou, ela pegou e falou assim, eu peguei, falei, não, ela olhou pra mim e viu que eu tava mentindo, né, cara? Ela virou pra mim e falou assim, faz o seguinte, leva mais uma semana e você vai. Passou, tipo, eu tinha que entregar na quarta-feira, era segunda, eu não tinha lido o livro ainda, cara. Aí ferrou, porque eu falei, tem que ler. Aí sentei, entrava para trabalhar às 6 horas da manhã. E chegava do colegial, porque era Só 11. um parênteses, você fazia o que lá na usina exatamente? Tudo que você puder imaginar que alguém possa fazer, assim, comecei cortando cana, apesar da minha irmã duvidar no filme, né? Comecei cortando cana na turma do Vai Quem Quer, né? Mas não era tão aquela coisa sabe, de sustentar família, essas coisas todas. E aí, por exemplo, aí o que eu fui na usina? Depois eu fui fui virar saco. Porque o saco, o açúcar que sai da usina, ele sai aquele açúcar demerário que eles falam, açúcar, que é uma massa. E botava dentro do saco de estopa, ele vazava no transporte, calor, essa coisa toda. Tinha que colocar um saco plástico dentro do saco de estopa. Então eu fiquei virando saco durante muito tempo, que era botar um saco plástico, aí enfim. O que mais que eu fiz? Fui ajudante de mecânico da usina, não é mecânico de carro. Então, na safra você executava na safra você tem ideia do que é na safra, não é assim, o período de corte de cana naquela época ia de, por exemplo, maio até novembro. E aí tem a entre safra, Aí tem a entre safra, que é o plantio da cana, a cana se retomar, refazer ali e tal. E a entre safra você ia fazer o quê? Virei pintor, encanador, tanto que eu não sabia. Quando eu entrei na faculdade, cara, eu era o tal do marido de aluguel, sem saber que Um dia você estaria ganhando. O Marreco já foi isso aí já também. Já foi marido de aluguel também? Sim.